Saudações rubro-negras, um abraço a todos aí, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra do meu amigo Gustavo Gélio, deixa o like, comente, compartilhe. E o Flamengo consegue uma vitória importantíssima, né, no Campeonato Brasileiro, um jogo que prometia ser muito equilibrado e, para nossa grata surpresa, acabou não sendo, pelo menos no segundo tempo, foi assim que eu vi. Um primeiro tempo exatamente muito parecido, as duas equipes assim, errando muitos passes, um jogo muito disputado. E a pouca chance, as poucas oportunidades que o Flamengo teve, duas cabeçadas do Samuel Lino e do Luiz Araújo, que infelizmente não colocaram para dentro das redes, e só aos 40 minutos que o Arrascaeta consegue escapar de uma marcação no meio campo, há uma falha no sistema de marcação do Botafogo, que é um time muito físico, que marca muito, e ele escapa e rola para Pedro na entrada da área, que bate com categoria rasteiro no canto esquerdo do goleiro. Foi um primeiro tempo muito equilibrado, mas com muitos erros de lado a lado. O Flamengo volta para o segundo tempo, volta melhor. Acho que o Flamengo foi mais incisivo na segunda etapa. O Samuel Lino, que não fez um bom jogo, dá lugar ao Cebolinha, que enquanto esteve em campo, para mim, potencializou muito o lado esquerdo do Flamengo, com aquele estilo que a gente conhece de Cebolinha. O Flamengo começa a produzir ofensivamente muito mais. Bem verdade que os espaços na defesa do Botafogo começaram a aparecer, porque o Botafogo tinha que ir para cima do Flamengo para tentar empatar, e a gente não pode deixar, né, adversário que deixa espaços ali no meio para frente. Para os jogadores do Flamengo, eles flertam com muita força com gols, né? E foi o que aconteceu com o Botafogo. E aí, numa jogada aí, aos 25 minutos, mais ou menos isso, o Cebolinha pega uma bola aqui na esquerda, né, já na entrada da área, vê o Pedro chegando, toca para o Pedro inteligentemente dá um tapa entre a zaga para o Luiz Araújo, né, entrar e marcar de direita e cruzado do goleiro. Luiz Araújo, que também no primeiro tempo estava errando praticamente tudo, sofreu um pênalti na primeira etapa, né, e guardou lá, fez 2-0. Então foi um gol estratégico, né? Fizemos um gol no final do primeiro tempo, fizemos um gol na metade do segundo tempo, aos 25, e aí o Flamengo predominou sobre o time do Botafogo, aquele trato, né, com os passes, colocando o adversário na roda. Isso vai desgastando mais a equipe adversária. Eu costumo falar que o Flamengo é um time muito técnico. Quando ele está na frente no placar, dificilmente ele sofre o revés pela qualidade dos seus jogadores. E a frouxidão na marcação do Botafogo facilitou mais ainda a questão do Flamengo. O Plata, quando entra no lugar do Cebola, que infelizmente, né, se machucou, ficou 20 minutos em campo. E para nossa sorte, o Plata entra e melhora ainda mais, né? Melhora ainda mais o nosso ataque. O Carrascal, que tinha entrado no lugar do Arrascaeta, também estava numa noite feliz. As movimentações ali com o Carrascal e Plata ali na frente deram muito certo, e não demora muito, o Flamengo também aos 30 e poucos minutos chega ao seu terceiro gol, uma bola roubada, recuperada ali pelo Carrascal lá pela direita. Ele cruza na cabeça do Plata, que já estava centralizado ali, e faz aí com maestria o terceiro gol, cabeceando para o chão. A bola ainda bate na trave e entra, e o Flamengo faz 3-0. O Flamengo melhorou muito, que foi o primeiro tempo, o segundo tempo, né? Mas também contamos aí com a sorte, né, que faz parte do futebol, das peças que entraram, acabaram dando certo, e a gente não permitiu sequer o Botafogo pensar em empatar e sequer virar o jogo contra nós. Fomos soberanos no segundo tempo, vitória inconteste do Flamengo, que continua aí atrás do Palmeiras, né? O Palmeiras continua a 3 pontos nossos. Agora temos o confronto direto contra o Palmeiras no Maracanã, e se jogarmos o que jogamos no segundo tempo, com movimentação, com mais rapidez, com mais fluidez, no ataque eu acho que a gente tem grandes chances de vencer o Palmeiras, que está numa grande fase. O Palmeiras vem
modificando um pouco características de jogo. Não é mais aquele time que só fica de ligações diretas, é um time que também constrói, tem bons jogadores. Flaco Lopes e Vitor Roque estão numa fase muito boa, estão muito entrosados, e o Flamengo tem que encarar o Palmeiras, porque é o confronto direto, é um jogo de 6 pontos, para poder igualar a quantidade de pontos, fica atrás na quantidade de vitórias, né? Mas a gente confia que domingo, se Deus quiser, a gente fará um grande jogo contra o Palmeiras e quem sabe aí na próxima rodada assumir a liderança do Campeonato Brasileiro para não largar mais, né? Então vamos aguardar. Eu estou feliz com a atuação do time ontem, era um jogo difícil. O Botafogo está mal atualmente, está oscilando, ok, mas é uma grande equipe, tem um grande treinador. Jogar no Engenhão não é fácil, tem a questão da grama sintética, enfim, o entrosamento do adversário. E o Flamengo conseguiu superar isso tudo. Mais uma vitória lá dentro do Engenhão. Falar um pouquinho da arbitragem, mais uma vez lamentável, né? Invertendo faltas, não dando faltas para os jogadores do Flamengo, dando faltas para os jogadores do Botafogo. Já começou amarelando aí 2 jogadores do Flamengo, teve uma entrada criminosa lá no Alexandre, lá pela esquerda, e o VAR não chama. Teve o lance do pênalti claríssimo, pisão no pé do Luiz Araújo, que o VAR não chama, acha que foi normal, o próprio árbitro, saíram aí o diálogo do lance. É uma coisa assim absurda, beirando o absurdo. Mas o importa é que o Flamengo venceu. Tomara que o Flamengo, depois da data FIFA, recupere a sua regularidade, porque para ser campeão brasileiro não pode se permitir mais jogar mal e sequer perder pontos para equipes principalmente mais fracas, né? Mas gostei do que vi ontem, principalmente no segundo tempo, e acho que o Felipe Luiz mexeu certo, fez as alterações certas, e graças a Deus, para nossa felicidade, acabou resultando aí na vitória do Mengão contra o Botafogo. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o like, comente e compartilhe. Até domingo, que será um jogão. Valeu. Tamo junto.